A informação é que são alguns valores que foram ofertados, tá? A Sporting Bet ofereceu 200 milhões de reais por ano, contrato. Tá? Todos os contratos são para completar o ano de 2025 e mais 3 anos. Vamos colocar aí 40 meses, tá? 40 meses. Contratos de 40 meses a serem aprovados amanhã às 18h30. Eu, inclusive, sou conselheiro e a reunião é amanhã às 6h30 da tarde. Dependendo aqui do programa da Placar, eu vou entrar lá para também poder votar na aprovação do patrocínio Master do Flamengo. Agora tem votação remota no Flamengo, através de uma plataforma lá que eles criaram. Isso amanhã, vai ser aprovado amanhã. Os valores eles não divulgaram ainda para os conselheiros, não divulgaram ainda para a imprensa, mas confirmaram o acerto com a Betano. Mas então, a Sporting Bet ofereceu 200 milhões de reais por ano, todos no mesmo tempo de contrato. A Superbet ofereceu 255 milhões de reais por ano e a Betano ofereceu 268,5 milhões de reais por ano. É o maior contrato da América, é um contrato histórico, engloba também esportes olímpicos, vôlei, o basquete, tudo. Libertadores do basquete, envolve tudo, tá? Envolve tudo que vocês imaginarem. Então, o Flamengo... mas vamos falar, mas então o Flamengo não é um patrocínio tão grande assim, porque engloba tudo, não. O que me passaram é que esportes olímpicos, esses outros esportes não chegam nem a 10%, tá, gente? Então, são valores aí estratosféricos. Para vocês terem uma noção, em 2018, aquele patrocínio Master do BRB pagava 35 milhões de reais por ano, tá? Então você tem agora, num mês, o Flamengo fazendo hoje um valor aí muito próximo disso. Então o Flamengo, no ano, fazendo aí, vamos dizer, 8 vezes mais do que ganhava no ano em 2018. Tá? É um valor realmente altíssimo. E aí é importante a gente também trazer dados aqui interessantes. A folha salarial do Flamengo hoje está na casa dos 36 milhões de reais por mês. O Flamengo está chegando a 440 milhões de reais por ano. Tá? Eu vou pedir a ajuda do Joãozinho, quem estiver aí na produção, para fazer a divisão aí na calculadora rapidinho. 440 milhões de reais, mais ou menos isso. Todos os dá 36 milhões por mês, mais ou menos? Dá um pouquinho mais, eu 440 acho. Milhões por ano, tá? Por que eu quero falar isso? Porque o Flamengo tem uma folha de 36 e com a camisa toda, com todos os patrocínios, faz 440 milhões. É 36,6. 36,6 ao mês. Então, o Flamengo hoje, só de patrocínio, paga a folha dele inteira. Tá? É muito brabo isso, né? Realmente algo assim, né? Invejável. E aí o Flamengo, então, ainda tem lucro do Maracanã, naming rights possível junto com o Fluminense do Maracanã, que tá sendo negociado. Você tem venda de camisa, você tem... nesse valor que eu falei, já está contado ali a Adidas, ok? Eu estou falando o extra de royalty e tal de camisa. Premiação de competição, venda de jogador. Então, o Flamengo, não há dúvida, tá, que o Flamengo vai ter um superávit incrível esse ano. E há uma previsão, inclusive, de repente chegar a 2 bi. Tá? Pode ser 1,7, mas dependendo de premiações, pode chegar a 2 bi. Então, o Flamengo alcançando aí valores inacreditáveis com a entrada da Betano. E é importante a gente falar o seguinte: esses 440 milhões de reais por ano são os mesmos do patrocínio Master de Real Madrid e Manchester United. É exatamente o valor do patrocínio Master. E se o Flamengo tivesse na Europa, contando apenas o Master, o Flamengo seria o 10º. O João Guilherme até brincou essa semana que seria o 9º. O Flamengo ainda assim está um pouco atrás do Tottenham, com 284 milhões por ano, o Tottenham fixos, né? O Flamengo fixo, valor fixo, o Flamengo teria 268,5, seria menos que o Tottenham, mas seria top 10 na Europa, se fosse um clube europeu. Fora isso, o Flamengo tem ainda metas, bônus por metas ali, não é exatamente por desempenho. Né? Não me passaram ainda, eu não participei ainda vai ter a reunião do Conselho. O Flamengo ainda não divulgou isso, como seria esse desempenho, mas eu acredito que tem a ver com títulos, que tem a ver com também cadastros na plataforma, novos cadastros de torcedores flamenguistas, como tem lá também
né, no Premier, né? Vocês devem saber, vocês torcem para os clubes de vocês sabem que você escolhe lá quando você assina o Premier, você diz qual é o seu clube. Então, eles têm como saber, torcedores que estão vindo ali como torcedores do Flamengo, e talvez, tá? Isso não foi. Isso aí eu não tenho a informação correta. Eu sei que tem uma meta por desempenho. E aí eu passo para vocês. Deve ser isso, né? Bom, deve ser. Deve ser, né? Pode ser em relação a avançar o campeonato, você tem uma exposição maior também da marca. Títulos, né? Conquista de títulos maior. Também. Devem ser várias situações, né? Pode ser várias. Deve ter um pouco de cada gatilhos, coisa. né? Deve ter um pouquinho de cada coisa, né? Mais jogos, maior exposição da marca. Você joga mais jogos. Vocês sabem qual é o valor do contrato? Hã? Vocês sabem qual é o valor total do contrato? Hã? Gabriel, me lembra aí, me ajuda aí. 895? Acho que é 45. Não, o Gabriel Orfan vai. A gente fez a conta ali dos 4 anos. Dá quanto? Um segundinho. Cara, mais de 800 milhões, tá? O Flamengo aí beirando o 1 bilhão no contrato fixo de 40 meses, né? São 4 anos, 40 meses, 3 anos e 4 meses. Né? São 890, acho que são 895 milhões. 895 milhões o contrato 200, gigantesco de 300 Não é mais, pô. Mais de 220, 268,5. São 3 anos e 4 meses. Porque não são 40 anos, meses. Né? 40 meses, exatamente. É gigantesco, né, gente? Tá bom. Então, essas são as informações sobre o patrocínio. Então, o Flamengo fechou, trocou a casa de aposta, né? Tinha uma casa de aposta anterior. E agora está com essa, que já foi patrocinadora do Fluminense antes de entrar a Superbet, que era quem estava fazendo proposta para o Flamengo. No fim das contas, teve digamos assim, um leilão final ali, né? Sim. Mas com envelopes fechados, né? Não teve ninguém a oportunidade de aumentar, de cobrir a proposta do outro. Cada um fez a sua proposta. E o Flamengo fecha um patrocínio absurdo aí. Como disse o Papa aí, top SAF, 10 né? Do mundo, né? É uma SAF sem ser SAF, né? É uma no SAF caso sem aí, ser SAF. Dá para dizer que são 2 SAFs do Fluminense, tá? O Mário tá querendo entregar o clube por esse valor, por metade desse valor para sempre. Então, assim, daqui a pouco a gente vai falar disso aí. Ô, Ilan, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, que é uma pergunta que tem gerado muito debate. O Rica Perrone, Mauro, todo mundo falando sobre isso. O PVC, tá todo mundo falando sobre esse assunto. E aí eu passo para a Raíza, para o Garone, para o Bandeira e para você. Eleva o patamar do futebol brasileiro e puxa todo mundo junto para renegociar seus patrocínios? Ou o Flamengo realmente conseguiu isso e vai ser impossível alcançar? Não, claro que eleva. Claro que eu acho que bota pressão sobre os patrocinadores. Sim. A notícia, se você olhar agora um site, eu estava olhando aqui o site do Fluminense aqui, daqui a pouco a gente vai falar do assunto, né? Notícia que tá lá. Patrocinadora do Fluminense ofereceu mais de 200 milhões de reais por mês ao Flamengo. Então, assim, a Superbet, né? A Superbet não fechou com o Flamengo, mas já arrumou um problema para ela em relação ao Fluminense agora, que vai querer sentar com eles. Por ano, Ilan, por ano. Por ano. Eu falei o quê? Por mês, mas por mês. Por ano. Mas eu digo o seguinte, no Fluminense, que recebe hoje menos de 60 milhões de reais por ano, e foi considerado um patrocínio excelente quando foi assinado 1 ano e meio atrás, já virou, já não tá bom. Os 52 milhões. 52 milhões mais variáveis por ano, que era um ótimo patrocínio 1 ano e meio atrás, porque o Fluminense recebia menos de 20 1 ano e meio atrás. Isso agora já está causando insatisfação. A Superbet nem fechou com o Flamengo, não conseguiu, mas agora já há informação de mercado que ofereceu mais de 200 ao Flamengo. Repito o que eu disse aqui semana passada. O Fluminense, com todo o realismo, com toda a sinceridade, não pode querer exigir o que o Flamengo vai receber. Eu não acho que a Superbet vai oferecer ao Fluminense algo parecido com o que ofereceu ao Flamengo. Mas vai ter que subir essa grana aí, cara. Porque o mercado anda junto. O mercado anda junto. Senão, o Fluminense vai atrás de outro patrocinador. É uma concorrência. Você tem o seu... Da mesma forma que tem a concorrência entre os clubes, você tem a concorrência entre as casas de apostas. Então, um cara vai lá e bota dinheiro no Flamengo. O outro vai querer anunciar, botar o patrocínio em outro. Você não pode deixar muito longe. Então, vai todo mundo ter que um puxar o outro. E acho que a gente nunca viu tanto dinheiro no futebol brasileiro. Acho que esse é o ponto. A entrada das casas de apostas elevou... Você tem a entrada da SAF, o início da SAF, já traz muito dinheiro para o mercado brasileiro. E aí você vem as casas de apostas entrando muito dinheiro. A gente nunca movimentou tanto dinheiro igual a gente movimenta. Jogadores nunca foram tão caros. Salário nunca foi tão alto. Então, assim, é um boom geral do mercado. E as coisas têm que acompanhar, porque a tua folha salarial está aumentando, o teu patrocinador tem que aumentar. Só que você também está gerando mais receita para o patrocinador. No caso de apostas, que está entrando mais dinheiro. É por isso que é até difícil a gente debater a questão de calendário. Como é que você reduz jogo num mundo desse que a conta não fecha depois no fim, né? Fala, Reisa.
Até pegar esse gancho do Garone, eu acho que são duas situações aí. Uma delas é que, de fato, eleva as cobranças, principalmente de outras equipes, isso é fato. Outro fato é que poucas equipes no futebol brasileiro entregam o que o Flamengo entrega de mídia, de visibilidade, de marketing, isso é outro fato. E acho que um terceiro fato, e hoje ao longo do dia eu andei conversando com algumas pessoas, é que também está causando um certo receio no meio, justamente por conta dessa cobrança para que se eleve, né, o valor de patrocínio de outros clubes, o que naturalmente vai acontecer no momento em que ainda há muitas reflexões importantes a serem feitas no tema das bets, né? A gente teve, por exemplo, no início do ano o início dessa regulamentação. Muitas bets, inclusive, saíram do Brasil por conta dessa regulamentação. Então, a gente tinha um número X, caiu mais da metade por conta dessa regulamentação. Ainda há várias discussões no meio político, em Brasília. E aí, hoje, uma pessoa conversando comigo disse o seguinte: qual que é a mensagem que isso passa hoje para Brasília? Passa que a indústria está ótima e que, enfim, no meio de grandes desafios de regulamentação, isso pode acabar enfraquecendo algumas negociações que estão em andamento junto dos políticos, por exemplo. E há uma preocupação também em relação ao fato da bolha. Se a gente olhar o futebol brasileiro, o Garone falou, a gente nunca viu tanto dinheiro no futebol brasileiro. A gente está falando de um mercado específico, que são os mercados das bets. Se a gente olhar para outras empresas não colocam nem perto desses valores que as bets estão colocando. Se a bolha estourar, o futebol brasileiro está preparado para arcar com os prejuízos que isso pode acabar acontecendo? Então, assim, há ao mesmo tempo uma discussão forte em relação a o quanto se elevará o patamar, o quanto se elevará essas cobranças de outras equipes. Um Corinthians, na hora que um Corinthians for negociar uma renovação, sem dúvida nenhuma vai elevar. O próprio Fluminense, né, já vai elevar sabendo a oferta que a Superbet fez. Qualquer clube que for negociar hoje com a Superbet sabe que ofereceu tanto, com a Sporting Bet sabe que ofereceu tanto. Então, assim, há também essa preocupação em relação à bolha, né, se ela estourar. Eu acho que clubes como o Flamengo devem, a partir de agora, começar a trabalhar mais com empresas de outros ramos também, tentar elevar esses valores de empresas de outros ramos.